para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho, algumas pessoas já me perguntaram assim, eu queria começar a ler clássicos, mas eu não sei por onde começar. Então eu vim dar algumas dicas aí de alguns clássicos que são legais para quem vai começar a ler agora. Então se você já gostou do assunto, deixe seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Antes de começar a falar desses livros, eu vou deixar aqui na descrição os links para compra nesses livros na Amazon. Comprando pelo meu link, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Também vou deixar aqui, conforme eu for falando dos livros, eu vou deixar as imagens aí para facilitar para vocês reconhecerem aí os livros. Tem muita gente que tem medo, né, de ler clássico, fala, nossa, isso é muito difícil. Mas assim como qualquer outro gênero literário, todo tem a sua fase. Tem alguns livros que são mais fáceis, outros livros que são mais difíceis de se ler, sim. Então, começando talvez pelos que têm uma leitura um pouco mais fluida, talvez tire um pouco desse, vamos dizer, esse tabu, né, de ler o clássico. Os clássicos são apresentados pra gente quando a gente é muito novo na escola, ou para fazer uma prova, ou para um vestibular, às vezes deixa a gente até meio traumatizado, né? Mas vamos fazer com que isso passe da nossa vida e a gente comece a ler esses livros que são tão importantes aqui na nossa cultura. E o primeiro livro dessa minha lista, eu falo do Cortiço, do Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo ele é o principal representante do naturalismo aqui no Brasil. O naturalismo sempre fala de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, sem muitos rodeios sobre o que é a realidade da vida. Então, o Cortiço, ele conta a história de várias pessoas que moram num cortiço. Cortiço é como se fosse um predecessor das favelas, né? Então, são várias casinhas no mesmo terreno que são de uma única pessoa que aluga essas casas, né? Então, tem ali nesse livro vai contar as histórias de vários personagens importantes. Eu tenho certeza que quem leu o Cortiço, acho que eu não conheço ninguém que não tenha gostado. É um livro fantástico. Então, conta a história de cada um dos personagens, a vida no detalhe ali. Pensa para uma época em que ele foi escrito, né, final do século XIX. Então, ele coloca ali e mostra no detalhe a vida de cada personagem aí do Cortiço. Então, personagens como Rita Baiana, João Romão, entre outros ali, são fantásticos. E é uma leitura bem fluida, não é uma leitura difícil, com uma linguagem rebuscada, nada disso. Ele é bem tranquilo de se ler, então o Cortiço é uma indicação muito boa para começar a ler os clássicos. Clara dos Anjos, do Lima Barreto, também eu recomendo bastante. Ele não é um livro muito longo também, então ele fala da história da Clara, que é uma menina pobre, negra, que mora no Rio de Janeiro. Ela é filha de um carteiro e um dia, ela numa festinha que teve na casa dela, ela conhece o Cassie Jones, que é um cara que toca um violão, que tem uma fama bem ruim ali com as mulheres, ele tem fama de engravidar as mulheres e abandonar, mas ela não olha para isso e ela passa por situações de preconceito com a família dele, porque ele é de uma família rica. E aí o livro mostra muito essa questão de como as mulheres negras, pobres, viviam naquela época. Então é um livro muito crítico, é um livro muito legal de se ler e de uma leitura fácil também. Vou falar aqui também de 2 livros do Machado de Assis. Peraí, continua. Não se assuste, porque eu tô falando de Machado de Assis, porque muita gente tem esse bloqueio de falar, nossa, Machado de Assis é muito difícil, eu não vou conseguir ler nunca. Tem alguns livros dele sim que são mais complexos, mas também não são impossíveis de se ler de jeito nenhum. Então eu vou indicar aqui 2 livros dele que eu acho que são bem legais para começar a ler Machado de Assis e clássicos, né? O primeiro eu falo de Dom Casmurro, que é um dos mais famosos do autor. Dom Casmurro conta a história do Bentinho e da Capitolina, que são 2 vizinhos que se apaixonam. O Bentinho, ele está predestinado desde o nascimento pela mãe a ser um padre, mas ele não tem vocação por isso, principalmente quando ele descobre que ele é apaixonado pela Capitu. Então acontece ali vamos dizer assim, uma reviravolta na história, onde ele consegue se desvencilhar desse destino que a mãe dele tinha colocado na vida dele, e ele consegue se casar com a Capitu. Eles têm um filho também, e aí eles começam a viver juntos, só que o Bentinho, ele sempre se mostrou ser uma pessoa muito ciumenta. E aí, como o livro é todo narrado
sob a visão do Bentinho. Ele vai colocando ali todas as ideias, tudo que ele vê ou imagina ver na vida dele com a Capitu. E chega um momento em que ele acha que a Capitu traiu ele, né? Então, esse é o grande impasse desse livro famoso, que todo mundo que leu sabe, que realmente, será que a Capitu traiu o Bentinho? Não. Então, é um livro muito legal de se ler, muito gostoso, tranquilo, não tenha medo. Quiser começar por Dom Casmurro, pode. E outro que eu recomendo também, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro divertidíssimo. Ele é narrado por um defunto autor, que é o Brás Cubas. Então, assim que ele morre, ele começa a contar a história dele de vida, desde quando ele já estava mais velho até quando ele era criança, todas as frustrações da vida dele, todos os desejos, os amores, e sem papas na língua. Então, é um livro muito interessante, é um livro irônico, é o primeiro livro da fase realista do Machado de Assis. Então, ele deixa um pouco aquele lado do romantismo, que já não era tão romântico assim para a época, mas ele entra nessa onda do realismo, já com o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e é bem legal, também recomendo essa leitura. O livro de uma escritora super conhecida, que é o 15, da Raquel de Queiroz. Inclusive o 15 foi o primeiro livro escrito pela Raquel, quando ela tinha lá em torno dos seus 20 anos. O 15 é um romance regionalista que fala sobre a vida dos retirantes da Grande Seca de 1915, onde ela coloca alguns personagens fictícios, como a Conceição, o Vicente, o Chico Bento e a sua família, que são família de retirantes. E ali ele mostra, através desses personagens, o que acontece com a vida dessas pessoas, o que aconteceu, né, com a vida das pessoas dessa região. As pessoas que tinham um pouquinho mais de condição de vida, por exemplo, que criava gado, elas tinham que se desapegar, às vezes, desses animais, porque não tinha água, era uma seca extrema, então não tinha o que fazer muito ali, acabava mandando embora os funcionários, e aí esses funcionários que não tinham mais o que comer, não tinham o que fazer naquela região, eles tomavam rumo, iam para outros lugares tentando uma qualidade de vida, tentando sobreviver mais que tudo. Então, relata aí essa vida dessa família do Chico Bento aí, que é muito triste, é muito, assim, mostra como é difícil o caminho. Eles estavam tentando ir para a cidade grande ali, e tudo o que eles passaram ali é muito, muito impactante, mas é uma leitura muito rica. E não é uma leitura difícil também, então é uma história que te prende, é muito interessante, tanto pelo contexto histórico quanto pela narração, que é muito bem feita, da Raquel. Então vale a pena também ler o 15 aí nesse começo. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, também é um livro muito gostoso de se ler. Graciliano Ramos foi preso em 1937, acusado de comunismo, e depois que ele saiu, ele acabou escrevendo um conto chamado Baleia, que é sobre uma cachorrinha, também nesse contexto regionalista, sobre a seca também. Então fez muito sucesso o Conto da Baleia. Ele acabou escrevendo outros contos que falava sobre o Fabiano, assim, a Vitória e os dois filhos menores dele, e em formato de contos. Logo depois ele reuniu tudo e criou Vidas Secas, que é esse livro tão fantástico. Esse livro ele pode ser lido até, inclusive, sem seguir uma ordem ali no livro, porque são contos reunidos, mas falando dos mesmos personagens. Então conta a história do Fabiano, da esposa dele e dos dois meninos, né, que não tinham nome. Eles são retratados ali como o menino mais velho e o menino mais novo. E a cachorrinha Baleia, que é uma cachorrinha que, por ironia, se chama Baleia, mas ela é muito magrinha, coitada, porque ela passa fome ali como todos da família. Então é um livro muito legal que, olha, pode ler também sem medo de ser feliz. Mais uma dica de clássicos que eu gostei demais e que tem uma leitura muito legal é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Conta um pouquinho sobre a história de menores infratores que moram em Salvador. Eles moram num trapiche e eles se reúnem formando uma comunidade. Eles roubam, eles fazem coisas erradas, sim, mas eles têm ali, eles tentam viver, já que eles são menosprezados pela sociedade, eles tentam viver em comunidade ali, vamos dizer assim. Ele tem como líder o Pedro Bala, mas que é o que comanda ali
esses personagens, né? Mas não digo que o Pedro Bala seja o principal personagem, porque ele construiu vários personagens ali que são fantásticos, que é um livro que te emociona, que te prende do começo ao fim. É muito gostoso de ler Capitães da Areia, então também recomendo. E já seguindo aí com o mesmo autor, eu também indico, do Jorge Amado, A Morte de Quincas Berro d'Água, que é um livro divertidíssimo. Olha, vale muito a pena ler. Eu dei muita risada nesse livro. Conta a história do Quincas, que era um homem de família, que trabalhava, enfim, um exemplo. E um dia, mais velho, ele decide chutar o pau da barraca e viver a vida loucamente. Então ele abandona a família, abandona o emprego, abandona tudo, vai viver a vida nas ruas, começa a beber, começa a se envolver com mulheres, enfim. Vai viver a vida. E a família, assim, tenta deixar ele meio que esquecido, assim, porque ele é uma vergonha para a família. Até que um dia ele morre. E aí a família, né, tenta fazer um velório, um enterro decente para ele, mostrando para a sociedade que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa decente, enfim. E aí no momento em que eles estão velando o corpo, né, eles colocam um terno legal no Quincas, e aí os amigos de copo dele, né, vamos dizer assim, aparecem lá também. A família não gosta muito, mas enfim, tinha que passar a noite com ele ali, e a família, tipo, eles querem que a sociedade veja que o Quincas era uma pessoa assim, mas na verdade nem eles mais se importavam muito com o Quincas. Então eles acabam querendo ir dormir em casa, não passar a noite com o corpo, e acabam aceitando disfarçadamente, né? Mas que os amigos de copo do Quincas velassem o corpo dele. Então toda a família sai de cena, ficam os amigos. E os amigos traz uma bebida, traz outra, e começam a comemorar a morte do Quincas ali. E de repente, ele se vê numa situação onde o Quincas já está escorado em 2 amigos e saem por Salvador para viver a última noite do Quincas, como se ele estivesse vivo. Então eles encontram amigos, passam por situações assim, e é muito divertido. Então, Quincas, A Morte de Quincas Berro d'Água é recomendadíssimo para quem quer começar a ler clássicos. Um outro livro de outro autor também que eu gostei bastante e recomendo a leitura é O Menino de Engenho, do José Lins do Rego. O Menino de Engenho é o primeiro livro da linha de uma sequência de livros do José Lins do Rego, que é o Ciclo da Cana-de-Açúcar. Então, ele tem uma leitura muito simples, bem tranquila de se ler. Conta a história do Carlinhos, que é um menino que perde a mãe, e o pai também, ele, por uma situação ali complicada na família, ele também não pode ficar mais com o pai, e ele vai para a fazenda do avô, a fazenda Santa Rosa, o engenho Santa Rosa, para ele ser criado pela tia e pelo avô. E ali ele começa, né, ser criado por essa família, começa a conhecer a fazenda. Ele não morava numa fazenda antes, né, então ele começa a ter uma vida diferente e vai contando um pouquinho da história do Carlinhos. Então, é um livro bem interessante, que mostra bem um pouco sobre como eram os engenhos de açúcar daquela época, como eram os coronéis, mas é uma história muito gostosa. E que, quando eu li até esse livro, eu fiquei com vontade de ler o restante. Eu li o restante do Ciclo da Cana, que vai até Fogo Morto, e recomendo demais, mas começa aí pelo Menino de Engenho, que é bem legal. O último livro dessa minha lista é Incidente em Antares, que é um livro do Érico Veríssimo, com uma leitura muito legal. É um livro que é dividido em 2 partes. A primeira parte, que é a chamada de Antares, fala um pouquinho da história da época, sobre as tradições dessa cidade, das famílias, num contexto histórico de uma época complicada aqui no Brasil, que é na época de 1963, onde vai ter o golpe da ditadura militar. Então, nesse começo do livro, ele fala um pouquinho sobre esse contexto histórico-político. Mas a segunda parte do livro, que é chamada de O Incidente, é a parte mais divertida, que é quando, nessa cidade de Antares, as pessoas, todos os trabalhadores entram numa greve geral, e eles param tudo, né, reivindicando
por melhores salários, inclusive os coveiros. E nesse dia que a greve começa, 7 pessoas da cidade morrem, inclusive uma matriarca de uma família muito importante da cidade também morre. Só que nenhum deles pode ser sepultados porque os coveiros estão em greve, então eles ficam parados todos dentro dos seus caixões do lado de fora do cemitério. Logo, à noite, depois da meia-noite, os mortos se levantam e percebem que não foram sepultados, né? Então eles decidem ir até a cidade para reivindicar o direito deles de sepultamento. Então eles vão até a cidade. Então você imagina como essas pessoas ficam desnorteadas ao abrir suas janelas logo pela manhã e ver aquelas pessoas que tinham morrido andando pela cidade, dando tchauzinho para as pessoas já em estado de putrefação, inclusive o cheiro é muito forte e eles tentam fazer com que eles sejam sepultados. E como está tudo em greve, as pessoas, né, que poderiam resolver o problema para eles não se esforçam muito para resolver, né? Então eles já começam a ameaçar. Então, se a gente não for sepultado até tal hora, a gente vai começar a abrir o bico, a gente vai começar a contar todos os podres das pessoas aqui da cidade. Então o negócio vai ficar muito complicado. Então, é um livro cheio de ironia, cheio de crítica, é muito legal, recomendo bastante também, aí como uma leitura, O Incidente em Antares. Conta aí pra mim depois se vocês gostaram dessas indicações, se vocês lerem algum desses livros aí, coloca se vocês gostaram também. Posso trazer outros livros também como dicas aí, tanto para a literatura nacional, de clássicos, como de estrangeiros. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, se inscreve e a gente se vê numa próxima. Até mais!